Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, vamos basicamente continuar, ou na verdade, terminar ali de falar sobre a primeira temporada de Oshinoko, indo falar especificamente aqui em uma análise sobre o 11º e último episódio dessa primeira temporada, que sem sombra de dúvidas, meus amigos, que episódio incrível! Em questão ali em relação ao original, muita coisa foi melhorada, e que ganchinho para a próxima temporada que já foi confirmado para nós e provavelmente deva sair em algum momento de 2024. Mas, antes de realmente começar a falar sobre o assunto principal desse vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo e realmente, então, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para ajudarem aqui no canal. Então, muito obrigado de fato por tudo, por todo o apoio de vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A gente basicamente vê que o último episódio da temporada ainda enfim acontecer o grandioso show basicamente da nova Bicomate, onde eles já atraem ali um certo público, principalmente, por exemplo, se aproveitando da fama ali da Mencho e também de como a fama, a beleza no caso, todo esse carisma ali da Ruby é vendido para as telas, para as mídias digitais. Elas já se tornaram relativamente famosas, já tem uma boa fanbase, mas agora é a hora, o aqui e agora, é de mostrar do que elas são capazes. A gente mesmo vê de que alguns fãs antigos da antiga Bicomate ali, vê de que no fim das contas são apenas garotas que pegaram o nome de um grupo mais antigo. Ele sabe muito bem que, pelo menos pelo que ele está vendo ali, deva ser apenas uma mera cópia do que era a antiga Bicomate. Eles não vão em momento algum, de forma alguma, conseguir ali trazer à tona aquela mesma magia, digamos assim, que a Ai, principalmente, que carregava todo o Bicomate nas costas, de volta. E o próprio show começa a apresentação que, cara, no mangá é algo ridículo se for comparar com o anime, mas eu tenho que comparar para deixar o quão claro foi melhorado essa cena, por conta de que a gente simplesmente vê de que no mangá é basicamente vários quadros estáticos, por conta de que é um mangá, então preto e branco, os quadros parados, e a gente nem mesmo vê, por exemplo, ali toda a música, a letra da música. Então a gente não tem o mesmo impacto que o anime nos passa. No anime a gente já vê ali a coreografia muito bem feita, é algo que é muito interessante até de se ver, de que na maioria de animes de idols que a gente vê, geralmente são todos feitos ali nesses momentos de apresentação, são totalmente feitos em CGI, porque é muito mais prático desenhar toda uma coreografia de dança, mas esse daqui não. O Oshinoko foi puramente feito em 2D. Então deu um trabalho da desgrama, com certeza, para fazer isso, mas muito obrigado. Sem sombra de dúvidas, a apresentação ficou insana. A gente mesmo vê a Kana que, subindo do palco, ela não fica particularmente nervosa. Ela, por algum sinal, está, na verdade, surpreendentemente calma. Ela mesmo vê um público relativamente decente, boa parte ali torcendo para a Main, onde no fim das contas ela quem carregou boa parte desse público até aí, mas a gente também tem uma fama bem considerável ali da Ruby, por conta de que a Kana vê na plateia basicamente ali uns bastões coloridos, como se representasse ali, cada cor representa uma das integrantes do grupo, e a gente vê que os vermelhos, que era antigamente a cor da Ai, quando ela ainda estava viva, estava no Bicomate, acaba se tornando a cor da Ruby, que faz de tudo para conseguir isso, meio que para continuar com o legado da sua mãe. Então a Mei acaba pegando os amarelos e a Kana, para ela tanto faz, e simplesmente vem ali
com o branco. Mesmo que ela não se porte muito, ainda assim eles veem de que pelo menos os brancos são vistos como as cores especiais. Então as pessoas geralmente tendem a brigar por eles, só que no fim das contas a própria Kana vê de que nem todo mundo parece se importar muito com ela. Ela mesmo vê de que todas essas pessoas que vieram estão balançando os bastões amarelos. Sem sombra de dúvidas, a fama da Mei acabou se tornando ali a atração principal. Mas muita gente também está vindo ali pela própria Ruby, o grande carisma que ela tem. A gente mesmo vendo ali no show, aquele mesmo fã antigo da Ai, da antiga Bicomate, vendo de que no fim das contas a Bicomate não era assim. Eles são completamente diferentes, eles não podem ali replicar o mesmo sucesso da Ai e das suas companheiras com essas três pessoas ao ver dele que são completamente aleatórias. Só que a gente vê de que tem uma certa pessoinha aí que não vai desistir de modo algum. E essa pessoa é simplesmente a Ruby. A Ruby que mesmo vê naquele momento, por exemplo, quando a gente vê aquele show que a gente vê lá no primeiro episódio da Ai, ela até sorrindo depois de ver a Ruby e o Aqua torcendo freneticamente por ela. Ela mega alegre depois de ver isso, ela abre um mó sorrisão no rosto e contagia pra caramba os outros. E a Ruby puxou muito disso da sua mãe, o carisma que ela tem, a alegria que ela tem, o entusiasmo, essa empolgação dela de não desistir facilmente. A gente mesmo vê que esse próprio fã olha pra Ruby e vê claramente como se fosse ali a encarnação, digamos assim, da Ai. E no próprio anime é algo que, sem sombra de dúvidas, a Ruby ali dançando, ela dá um giro e, por exemplo, vem nos olhos dela e a gente vê a grande comparação ali com a Ai. Ela sendo tal qual, ou quem sabe até talvez futuramente melhor do que a Ai. A própria Ruby vindo meio que trazendo esse legado da Ai de volta. No meio do show até vem uma certa metáfora para mostrar a volta do espírito da Bicomate, aquela estrela que vem como se fosse uma estrela cadente caindo no decorrer do show. Essa transição da gente vai tendo da figura da Ai pra Ruby, como se as duas carregassem o mesmo espírito, a mesma vibe, a mesma sensação que elas entregam aos fãs, e isso vai empolgando cada vez mais e mais o público. Só que é algo que só vai deixando a Kana cada vez mais deprimida e com inveja. Ela mesmo percebe de que todos estão olhando ali para ela, desejando a ela, a Ruby e a Mei, mas no fim das contas ninguém olha para ela. A mãe dela e o gerente dela abandonaram ela. Até os fãs dela que estavam apenas fixados nela quando criança, aquela criança pura e bondosa que ela era. E ela mesmo que completo desespero, por mais que ela goste de ajudar os outros, essa bondade dela de fato, ela coloca a vontade dela em segundo lugar e a dos outros em primeiro, sempre querendo ajudar os outros, mas ela tem o seu ego próprio, essa inveja que ela fica, essa ganância que ela quer ter de saber que tudo que ela faz tem um propósito, que ela não está fazendo tudo isso em vão. Ela quer uma validação de todo esse esforço dela e faz completo sentido. Ela se esforça pra caramba, mas o que adiantaria saber se tudo isso acaba sendo em vão? Então a gente vê ali querendo que alguém torça por ela, de que alguém diga de que ela é necessária. Só diga desde que seja apenas algo bem curto, como essa garota parece útil, e ela vai se esforçar até a morte por essa pessoa, e até soa como algo um tanto quanto pesado a gente vê isso. Ela vê de que alguém simplesmente elogiando os seus esforços manteria ela de cabeça erguida para sempre. Alguém, qualquer um, diga que está tudo bem para a Kana estar aí. E a gente vê de que tem sim alguém que está torcendo por ela. Mas para não deixar bem claro de que é apenas por ela, a própria Kana vê de que ele é um verdadeiro filho da mãe, um trapaceiro desgraçado que está dizendo que não escolheu uma favorita porque é simplesmente ali o Aqua. O Aqua que fazendo uma clara referência àquela dança que ele e a Ruby quando bebês fizeram ali no show da Ai, trouxe aquela alegria imensa, aquele sorriso na
na cara imenso da Ai à tona, e a gente vê de que ele agora replicando isso para o show do novo Bicomate. Ele que dançando ali com os bastões coloridos do amarelo da May, o vermelho da Ruby e também claramente o branco da Kana. A própria Kana vê de que isso, sem sombra de dúvidas, lhe deixa com muita raiva por conta de que ele não escolheu a sua favorita. E ele vai mostrar para ele de que enquanto ela for uma idol, ela vai fazer o Aqua não escolher nada além de branco. Ela vai fazer ele lhe amar e vai ser a sua estrela. E nesse momento a gente vendo a clara referência a todo o show que rola ali, o início daquele show que a gente teve da Ai, ela vendo quão incríveis eram seus filhos, ela mesmo mega feliz por saber que ela é alguém útil, alguém necessário, alguém que está lá para lhe apoiar independentemente do momento. E a mesma coisa acontece aqui com a Kana, e o próprio Aqua ali já fica com um olhinho aberto e já fica meio sorridente, o tanto quanto surpresa. Então a gente já viu, corou a Kana e já corou em alguns momentos com o Aqua, então dá pra shippar. Mesmo que o romance seja algo um pouco mais extra nessa história. Mas a gente vê de que o show prossegue de uma maneira completamente magnífica, senhoras e senhores. E quando o próprio show termina, aquele fã, no fim das contas, que não estava tão empolgado assim com essa nova Bicomate, eles veem de que ele meio que passou a gostar daquela garota que estava ali no meio, a Kana. Ela que finalmente está sorrindo agora, ele sente a vontade de torcer por ela. E elas seriam as garotas mais bonitas em qualquer outro grupo. E no fim das contas, ele mesmo reconhece de que ela certamente tem um futuro brilhante. E a própria Kana querendo ali um elogio do Aqua, que ele fale de que o show foi bom, mas ele ali vendo de que pra ele foi bom, foi bem. Ele sabia de que elas iriam ir muito bem pela primeira vez, mas ela ali querendo um elogio a mais, e o Aqua que vem ali com uma fala sensacional. Ele sabe muito bem de que ele não vai elogiar elas excessivamente nesse momento, porque ele sabe de que elas provavelmente farão coisas ainda mais incríveis daqui em diante. Então, se ele pensar dessa forma, seria um desperdício lhe dar os seus melhores elogios a elas agora, porque ele sabe de que elas ainda irão fazer muita, mas muita coisa melhor pela frente. O que deixa a própria Kana um tanto quanto envergonhada, mas eles ainda não se deram totalmente bem, as pazes deles, eles ainda não fizeram as pazes, e a própria May vendo de que eles ao menos voltaram a se falar, mas ainda não. O fato ali daquele namoro falso de Aqua e a Kana ainda permanece. A própria mãe ali meio que se tornou ali a mãe do Aqua e da Ruby, vem pra tentar dessa elevadazinha na moral da Aqua, da Kana no caso, pra saber ali mais sobre como é que está indo esse relacionamento de Aqua e Akane. E a gente vê de que o próprio Aqua, ele não se importa de fato com o relacionamento que ele tá tendo com a Akane, porque a gente sabe que essa é uma relação puramente feita por trabalho. Eles só estão juntos ali na frente das câmeras. E quando a própria Kana descobre isso, ela abre ali um sorrisinho e fica meio corada. Mas para tentar disfarçar, ela começa a zoar ali o Aqua, dizendo de que ele é um coitado, de que ele acabou se apegando demais a alguém que não queria de fato dar a mínima para ele. Só que a May, reparando ali nessa mudança repentina de atitude da Kana, acaba então entendendo ali. Ela para e pensa de que a Kana gosta do Aqua. Só que esse não é o maior problema, porque ela também lembra de que a Akane também gosta do Aqua, e ela gosta tanto da Kana quanto da Akane. Então, pra quem ela vai torcer? E a gente mesmo vê de que a Akane não desistiu do Aqua. A gente mesmo vê de que no próximo arco, que é sem sombra de dúvidas
um arco que vai ser muito empolgante pela própria premissa que a gente já tem nesse último episódio, a gente tendo uma noção do que vai ser, e daqui a pouco eu explico um pouco melhor, mas a gente vê de que novamente voltaremos a ver a Akane atuando ao lado do Aqua, só que a Kana também estará lá. Então vem minha pergunta: para quem vocês estão torcendo? Kana ou Akane? E eu quero muito ver como que vai se dar essa disputa pelo protagonista. A gente mesmo vendo de que a Kana ali já descobriu que era o Aqua disfarçado ali de Pieion só para tentar ajudar ali ela e os demais ali da Bicomate, por mais que o Aqua venha dando a desculpa de que não foi apenas pela Kana, mas ele sabia de que de outra forma ela não iria falar com ele, então ele optou por aquela atitude bem ousada até, a gente não esperava muito aquilo, e a Kana que até ali um pouco feliz, ele fez tudo isso por ela, mesmo que depois ele tente desconversar dizendo de que no fim das contas ele fez isso apenas para que o primeiro show da sua irmã fosse um sucesso, mas ela zoando com a cara dele e tira ele de fato um pouco do sério por conta de tanta encheção de saco. E a gente mesmo vê a própria Ruby constatando de que quando o Aqua está perto da Kana, ele volta a ser um pouco daquela pessoa que ele era ali na infância, porque desde a morte ali da Ai, ele mudou drasticamente, ele entrou num modo já mais dark, essa vingança dele para querer matar a pessoa responsável pelo assassinato da Ai. A gente mesmo de início via de que o único objetivo do Aqua nessa nova vida dele era apenas viver uma vida e pronto, ele apenas queria curtir a vida, mas agora ele tem um propósito de vida, e do lado ali da Kana ele volta um pouco a ser aquela pessoa alegre que em algum momento na infância ele já foi. E a gente vê de que enquanto isso o novo arco, né, o próximo arco que a gente vai ter na próxima temporada, que já foi confirmado e sem sombra de dúvidas era meio óbvio de que iria acontecer, o Shinoko virou de fato um verdadeiro mega hit, de fato ali a animação, e não só apenas pela animação, por conta principalmente também pela história. E a gente vê de que para um anime de drama se tornar tão famoso de fato é algo bem único. A história realmente é muito boa, por mais que a animação tenha aumentado consideravelmente ainda em muito hype. Mas a gente vê de que o próximo arco vai ali se tratar basicamente de um teatro 2.5D, que é basicamente um teatro, geralmente em adaptações de light novels ou também ali de mangás, onde tem ali esse 2.5D por conta de que tem muito uso ali de CGI, de computação gráfica ali no meio dos shows, então vai ser um tanto quanto interessante ver como é que isso vai ser ali usado durante a animação, como é que vai ser bem utilizado. E nessa história a gente basicamente descobre de que o personagem que o Aqua vai representar é ali um cara que ele tem duas competidoras, de certa forma, duas garotas que basicamente disputam ali por eles. E uma é a Meio, que já tem relações com ele, que vai ser interpretada pela Akane, e a outra que também vai tentar disputar pelo Aqua nessa história de teatro é simplesmente interpretada pela Kana. Então já ver uma disputa entre essas duas vai ser, sem sombra de dúvidas, bem interessante, ainda mais quando a gente descobre uma certa ligação que as duas já têm há um tempinho. E a gente até depois vendo de que de fato essa relação ali continuando a mostrar de que também a relação de Aqua e Akane, sem sombra de dúvidas, é puramente superficial, é apenas um relacionamento que eles fingem para todo mundo, eles fazendo ali algumas fotos e postando nas redes sociais, onde a própria Akane que comentando ali com Aqua sobre toda a história, e que ele está mais interessado em toda essa peça teatral por conta de ser ali da mesma empresa
empresa ali, do mesmo grupo teatral que a Akane participa, e que anteriormente, na época em que a Ai começou a sua jornada ali no ramo do entretenimento, ela ficou por um tempo lá nesse grupo teatral e aparentemente foi lá onde ela conheceu o grande amor da sua vida e mudou drasticamente ali desde então. E a gente mesmo vê de que nessa peça teremos simplesmente Kana e Akane contracenando para tentarem basicamente disputarem pelo Aqua. E o mais interessante até disso tudo é de que as duas já têm uma relação que, bom, digamos ser não tão saudável assim. Por conta de que a Kana, na época em que ela era uma atriz mirim, sem sombra de dúvida sensacional, ela acabou roubando, para não dizer todos, mas pelo menos quase todos os papéis que a Akane poderia vir a fazer. Então a Akane tem ali um grande ódio, uma grande raiva guardada ali pela Kana por conta dela ter perdido muitas propostas de trabalho, muitos papéis que ela poderia ter feito quando criança, e aumentado ainda mais ali a sua fama, ela ter se tornado cada vez mais e mais reconhecida. E a gente vê que as duas não se dão nem um pouco bem. A própria Kana ali zoando com a Akane por conta dela simplesmente viver apenas fazendo algumas peças teatrais daqui e ali também, ainda mais depois de tudo que aconteceu ali com ela entrando num reality show de namoro, ela vendendo a vida pessoal dela pra todo mundo, a Kana que não pega leve. E a Akane também devolve, ela mesmo vendo ali de que a Kana agora desistiu completamente de ser uma atriz, até se tornou ali uma idol. E a certa decadência que ela tem, o dorama, por exemplo, dela, que só se salvou pelo menos por causa do último episódio. Então as duas não têm uma relação nem um pouco boa, e ver como que o Aqua vai tentar se virar no meio dessas duas, sem sombra de dúvidas, vai ser bem interessante. A Akane que vai fazer de tudo para ficar com o Aqua, vai disputar com a Kana, e a Kana que também não vai se dar facilmente por vencida. E o diretor de todo esse projeto que simplesmente, sabendo agora da relação dessas duas, eu creio que quando ainda mais saber que as duas têm certo interesse romântico pelo Aqua, vai ver querer apenas o circo pegar fogo, assim como nós estamos querendo ver, ou talvez em todo mundo. Se você já tiver escolhido alguém ali para o Aqua, vá ficar ali a sua opinião, quem vai ficar com o Aqua, seja Kana ou Akane, se o Aqua de fato for ficar com alguém, por conta de que o romance não é o foco principal dessa história. Mas sem sombra de dúvidas, o próximo arco vai prometer muito, por conta de que a história ali, se a gente parar para pensar, o começo é uma das partes mais fracas de todas. E de fato, todo o começo ali, sem sombra de dúvidas, se tornou muito marcante o primeiro episódio, por conta da gente ter ali a adaptação de foram 10 capítulos do mangá em um único episódio de 1h30. Mostrou ali a trágica cena da morte da Ai, mas sem sombra de dúvidas foi uma cena bem marcante, mas de que a história conseguiu prosseguir muito bem. O hype não acabou, pelo contrário, apenas aumentou. E com certeza a segunda temporada, meus amigos, promete, logo vem aí, não exatamente logo, mas pelo menos próximo ano já deveremos ter algumas informações. Eu creio que já deva sair próximo ano, a gente já tem pelo menos por enquanto material o suficiente para mais 2 temporadas e possivelmente até terminar uma segunda temporada. A gente já tem material suficiente, quem sabe já até para uma 4ª temporada. E é quase que sem sombra de dúvidas, quase que 100% ali de chance de a gente ter totalmente adaptada a história do mangá de Yoshinokoi, que o autor ali deu muita sorte. A gente parar que o anime teve uma baita de uma adaptação, e não é a primeira obra dele que é bem adaptada. Kaguya-sama, o autor aqui de Yoshinokoi é o mesmo de Kaguya-sama,
teve uma ótima adaptação, então que sorte o cara teve e que alegria pra gente sermos ali gratos de termos visto uma história sensacional. E quando sair segunda temporada ou qualquer outra informação, é claro, também de Oshinoko, eu claramente trago aqui pro canal pra dar ali para vocês, mas enquanto nada sai, eu infelizmente já vou me despedindo de todos vocês, pelo menos por esse vídeo. Eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado do vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem. Vejo vocês no próximo vídeo e então falou, valeus e fui!